E estamos de volta com a parte 2 do informativo 866 do STJ e já reiniciamos com o julgado da primeira sessão, foi inserido na Lei Candir, que trata do ICMS, Lei Complementar 87 de 96, destaque da seguinte forma: a energia elétrica empregada no processo de industrialização, ainda que resulte na formação de subprodutos não comercializados, como os gases ventados, autoriza o creditamento do ICMS por se tratar de insumo essencial à atividade produtiva. Então, vamos entender isso aqui, né, gente? Então, aqui trata do creditamento do ICMS decorrente da energia elétrica. Então, imagina, por exemplo, que uma determinada empresa, qualquer empresa, né, praticamente, penso eu, utiliza energia elétrica como insumo para a produção industrial, e aí essa energia elétrica que é utilizada como insumo, ela pode ser, ou melhor, o ICMS pago por essa energia elétrica pode ser creditado, né, dentro daquela lógica da não cumulatividade. Aí aqui nós estamos tratando de algo específico, né, dos gases ventados. Imagina, por exemplo, que uma determinada empresa produz gases industriais. Então, uma empresa de insumos hospitalares que produz gás oxigênio, por exemplo. Imagina que nesse processo de produção é gasto energia, né? É de se esperar que se gaste energia elétrica para a produção desse gás oxigênio. Mas também é de se esperar que nesse processo existam subprodutos que não são comercializados. Então, imagina, para a produção do gás oxigênio, pode ser que se produzam também outros gases que são refúgio, não vão ser comercializados, mas que não dá para produzir oxigênio sem produzir também esses gases. O que se faz com esses gases? Eles são ventados, ou seja, eles são soltos na natureza. Vai, meu filho, voa, ganha o mundo. Não vou vender você, não tem quem queira lhe comprar. Eu só vou envasar o gás oxigênio. Esses gases que são produzidos aqui como subproduto, eles são realmente soltos, não é? Basicamente isso. E aí vem a pergunta: mesmo assim você produziu energia para chegar nesse subproduto, que é um subproduto não comercializado? Sim. E aí, vai ser possível utilizar o crédito de ICMS relativa a toda a produção, tanto do gás oxigênio quanto dos gases ventados, ou só especificamente do oxigênio? Gente, a resposta aqui é a seguinte: não dá para produzir oxigênio sem produzir também esses subprodutos. Ou seja, por mais que eles não sejam comercializados, sejam na verdade simplesmente soltos, não tem problema. Vai ser sim possível a utilização desse crédito decorrendo do ICMS, já que é uma etapa para a produção do gás que vai ser comercializado. É natural que nesse processo sejam produzidos esses subprodutos que não têm valor comercial, às vezes também por uma questão de qualidade, não é? Não se conseguiu chegar no grau de pureza necessário em relação à parte da produção, ou mesmo produziu-se outros gases que são parte dessa etapa produtiva, enfim, natural, né? Então vai sim ter direito ao creditamento do ICMS. Como é que ficou então o destaque? A energia elétrica empregada no processo de industrialização, ainda que resulte na formação de subprodutos não comercializados, como os gases ventados, autoriza o creditamento do ICMS por se tratar de insumo essencial à atividade produtiva. E agora eu vou fazer aquele convite muito especial, você que ainda não é nosso assinante, que vem sempre aqui, mas teima em não fazer parte do nosso Clube da Lei. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem finalmente conhecer o Clube da Lei, esse clube que te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Já somos mais de 13 mil membros nesse clube e só falta você. E vai ver exatamente aquilo que está faltando para você finalmente conseguir começar a ter resultado. Um material semanalmente atualizado, super completo,
e que te possibilita continuidade de estudos. Então, vem fazer parte que eu te aguardo, você vai ver que o valor é mais acessível do que você pensa e que vai ser um baita diferencial nos seus estudos. Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um diferencial até na sua prova de títulos. E esse ano vamos trabalhar para chegar no nosso 100º livro publicado pela Editora Integrada. Então olha só quanta gente já conseguiu garantir aquela publicação que faz uma diferença muito grande, né? Então, vamos em frente para o último julgado de hoje. É o tema repetitivo 1124 do STJ, foi inserido na Lei 8.213 de 91, que trata dos planos e benefícios da Previdência Social, e é uma tese bem grande, tá? É uma tese realmente muito grande, mas é uma tese que é até bom de explicar, porque realmente o STJ foi muito cuidadoso aqui. E dá para se dizer que é até mesmo didático. Então, é uma tese muito completa. E aqui eu vou um pouco diferente, tá? Porque realmente não tem como eu ler tudo e depois reler, porque dá quase 2 páginas a tese. Eu vou realmente aqui explicando cada um dos pontos, tá bom? Então, bora lá. Tese repetitiva, tema 1124 do STJ. Essa tese tem 2 tópicos e cada tópico tem vários subtópicos. Então, o tópico 1 trata sobre a configuração do interesse de agir para a propositura de ação judicial previdenciária. Então, 1.1. O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento. Então, aqui a gente já parte de um pressuposto, que é qual? Que não existe interesse de agir em ação previdenciária sem que antes haja um requerimento administrativo. Isso aqui, gente, foi um debate muito longo, tá? Isso aqui, por muito tempo existiu esse debate. Se a ausência de um prévio requerimento administrativo importava ou não na ausência de interesse de agir. E a solução, por muito tempo, foi no sentido de que não havia o interesse de agir, mas simplesmente você teria a data de início do benefício coincidindo com a data da propositura da ação. Mas isso aqui já estava uniformizado desde o tema de repercussão geral 350, que traz exatamente essa necessidade do prévio requerimento do interessado. Então, sem o prévio requerimento administrativo, não é possível propor diretamente a ação judicial. Mas o tema de repercussão geral 350 até que traz uma situação específica, não é? Que é a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Então, esse ponto aqui, ele está expresso no tema de repercussão geral 350, ele permanece válido, já que esse tema repetitivo ele não vem para contrariar a tese de repercussão geral. Na verdade, ele é complementar, não é? E em determinados pontos, ele aprofunda, ele traz uma análise mais específica, mas com certeza não é algo que o contraria. Inclusive, há uma referência ao tema 350 da repercussão geral aqui, beleza? Mas vamos aprofundar, né? Vamos seguir em frente e aí, no momento oportuno, nós vamos adentrando nessas nuances. Então, ponto 1.1 é esse, da necessidade do prévio requerimento administrativo. Ponto 1.2. A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, ou seja, o indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3. O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado. Ponto. Ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo. Então aqui nós somos introduzidos a um conceito bem interessante que é o do indeferimento forçado.
Então não basta existir um prévio requerimento administrativo. Tem que existir um prévio requerimento administrativo com condições mínimas de admissão. Então não basta simplesmente propor esse requerimento administrativo de qualquer jeito e depois propor a ação judicial. E aqui, gente, qual é o grande objetivo disso? Você aí que tem um coraçãozinho bom, que está começando na vida, às vezes não percebe a malícia. Mas tem muito advogado previdenciarista por aí, infelizmente, que prefere a ação judicial, porque na ação judicial vai demorar um pouco mais a sair, vai vir um retroativo, e aí ele vai pegar a parte do retroativo como honorários. Normalmente os honorários previdenciários, eles são em percentual, e aí vão em 30%, 35%, 40%, já vi até 50%, que aí, não é? Quando chegamos em 50%, já começa a parecer algo desproporcional. É mais algo ali entre 35% e 40%, ainda é algo legítimo, né? Enfim. Mas a questão não é simplesmente o 30% ou 40%. A questão é você criar estratégias para inflar artificialmente o valor desses honorários. Então, uma estratégia muito comum e muito feia, mas que é utilizada por muito advogado previdenciarista, é recolher a documentação e não dar entrada, esperar meses, às vezes um ano, para dar entrada na ação. Então, olha só a estratégia como é malvada. Você dá entrada em um requerimento administrativo no INSS com documentação faltando, então você leva ao indeferimento forçado e, posteriormente, você pega essa documentação, deixa guardada ali na gaveta e espera uns meses, um ano, e dá entrada no processo judicial. E aí, a data de início do benefício vai ser a data lá do protocolo do processo administrativo. E aí, posteriormente, você propõe a ação judicial, já com um ano de retroativo. E aí, claro, a ação judicial ainda vai demorar também. Então, infla, né, o honorário. Então, é isso que é combatido aqui. E fica agora uma situação bem mais difícil de conseguir fazer isso artificialmente. E nós vamos ver nos próximos tópicos como a questão da documentação ela acaba sendo muito importante, porque não é só isso aqui do indeferimento forçado, tá? Não é só o requerimento sem as mínimas condições de admissão. É também a questão de que você não pode propor uma ação judicial com documentação além daquilo que estava no requerimento administrativo. Exatamente para evitar esse tipo de situação. Então vamos lá para os próximos pontos. 1.4. Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente para a concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou por outro meio idôneo. Caso o INSS não faça, o interesse de agir estará configurado. Então, olha só, também tem a obrigação para o INSS, né? 1.5. Sempre caberá a análise fundamentada pelo juiz sobre se houve ou não decídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito, ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. Então, olha só, não é? Saímos aqui do âmbito do indeferimento forçado e passamos para o âmbito de um requerimento administrativo que eventualmente tem alguma documentação faltando. Mais do que natural, né? Isso aqui, mais do que normal. E aí, qual é o dever do INSS? Aqui é bem parecido com o dever do juiz quando tem algum documento faltando. Ele tem que, de fato, intimar a parte para que ela complemente e indicar, né, certinho o que é que está faltando. Também não é só complemente com a documentação necessária. Não, tem que indicar especificamente. Algo muito parecido com o dever de colaboração processual do juiz. Por isso que eu estou fazendo esse paralelo. Como é que se dá isso no âmbito do INSS? Por carta de exigência ou outro meio idôneo, beleza? Se o INSS não faz isso, aí já está configurado o interesse de agir. Agora,
essa situação da verificação se há ou não desídia do segurado na apresentação de documentação, ou se, por outro lado, foi o INSS que não teve uma ação colaborativa, enfim, né? Isso daí pode ser analisado pelo juiz a qualquer momento, beleza? E agora, 1.6, o interesse de agir do segurado se configura quando este levar a juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo, aqui nos termos do tema 350 da repercussão geral. A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir. Aí agora a exceção. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. Então, olha só, a lógica aqui é meio que o processo judicial tem que ser um espelho do requerimento administrativo. Então, olha só, eu requeri administrativamente o benefício tal, com base em tais fatos, eu trouxe tais provas e foi indeferido. Agora, eu pego tudo isso e eu trago para o âmbito do Poder Judiciário. Eu não posso inovar, eu não posso agora requerer com base em novas provas, com base em novos fatos, exatamente, gente, para tirar essa tendência da judicialização sem o prévio requerimento administrativo. Então, um tem que ser meio que o espelho do outro. Agora, qual é a exceção aqui, né? É aquela situação em que você simplesmente traz algum complemento àquilo que já foi colocado no âmbito do processo administrativo. Agora sim, o documento é essencial, ele já tem que estar no processo administrativo. O que você pode trazer aqui é algum documento complementar. Mas o juiz ele vai ter que entender que aquele documento que estava no processo administrativo já deveria ter sido interpretado como suficiente, tá? Então, muito cuidado com esse ponto específico. Fica algo bem restrito, né? Algo muito defensivo até, penso eu, né? Essa tese, tentando realmente diminuir bastante a judicialização. Por um lado, é compreensível, mas também não temos como negar que existe aqui, de fato, esse papel bem defensivo. E aqui agora vamos então para o ponto 2. O ponto 2, ele já está relacionado com o tema 995, o tema repetitivo 995. Ele ficou assim, ó, ponto 2. Data do início do benefício e os efeitos financeiros. 2.1. Configurado o interesse de agir, podem ser levados a juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo. Em caso de procedência da ação, o magistrado fixará a data de início do benefício na data de entrada do requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo, que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB, né? DIB é data de início do benefício, na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do tema repetitivo 995. Então aqui não é a referência que nós temos já em relação ao tema repetitivo 995, e aqui nós temos um debate sobre qual vai ser a data do início do benefício, porque olha só, o que diz o tema 995 para começar a conversa? É possível a reafirmação da DER, é data de entrada do requerimento, para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos do artigo 493 e 933 do CPC, observada a causa de pedido. E aqui qual é o raciocínio?
Lembra que eu falei que antes existia um debate muito forte se seria necessário ou não prévio requerimento administrativo para efeitos de existir interesse de agir na ação judicial? E aí a solução que muitas vezes se chegou foi no sentido de que, olha só, se você já tem o requerimento administrativo, a data do início do benefício vai ser a data do requerimento administrativo. Se você não tem, a data do início do benefício vai ser a data da propositura da ação judicial. Então, você meio que tirava essa necessidade do prévio requerimento administrativo. Mas agora, nós temos, de uma forma muito clara e muito fechada, não é nem de agora, é desde o tema de repercussão geral 350, a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para interesse de agir. E agora, com essa tese repetitiva que eu estou comentando com vocês, a tese 1144 do STJ, fica muito claro que a ação judicial tem que ser meio que um espelho do requerimento administrativo, mesmos fatos, mesmos documentos. Então, dentro dessa lógica, você acaba tendo duas possibilidades, inicialmente. Ou vai ser julgado de acordo com o que está no requerimento administrativo, e em sendo procedente, a data de início do benefício vai ser a data do requerimento administrativo, ou a segunda possibilidade é de ser improcedente, claro, mas também de uma extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, em virtude de não ser a mesma documentação ou não ser os mesmos fatos. Mas, além disso, existe aquela possibilidade de, durante a tramitação da ação judicial, o autor vir a implementar os requisitos. Então, imagina, por exemplo, que se trata aqui de um pedido de aposentadoria, e aí, no decorrer da ação judicial, ele implementou, tá? Determinado dia, ele implementou os requisitos, ainda que até então, na data da propositura da ação, ele não tivesse ainda implementado. Aí, qual é a solução? Aqui a data de início do benefício vai ser exatamente a data em que ele implementou. E aqui é a tal da reafirmação do DER, a reafirmação da data de entrada do requerimento, que passa a ser, então, a data da implementação dos requisitos, beleza? Próximos pontos. Ponto 2.2. Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova e a prova for levada a juízo pelo segurado, o magistrado poderá fixar a data do início do benefício na data do requerimento administrativo, quando entender que o segurado já fazia jus ao benefício na data de entrada do requerimento, ou em data posterior, em que os requisitos para o benefício tenham sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a data de entrada do requerimento nos termos do tema 995 do STJ. Aqui, gente, esse ponto ficou bem mal escrito, viu? Na verdade, eu acabei aqui pulando um ponto ou outro. Eu acho que foi realmente erro de escrita. Provavelmente vão posteriormente corrigir isso daqui, mas por enquanto tá um texto meio bêbado aqui, mas a ideia dá para entender, tá? A ideia nem avança muito em relação ao ponto 2.1, não. É aquela situação que, se é necessária uma prova complementar e só o juiz que determinou, o INSS não determinou a produção dessa prova, tão somente o juízo, mas mesmo com a produção dessa prova, ela só trouxe a percepção de que desde o início já estava preenchido o requisito, então a data de início do benefício é a data em que efetivamente foi requerido o processo administrativo. Mas se verifica se foi só posteriormente que os requisitos foram cumpridos, aí você faz a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo, tudo certinho. 2.3. Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa, porque surgida após a propositura da ação, ou por comprovada impossibilidade material, como, por exemplo, uma perícia judicial que reconheça a atividade especial, um PPP novo, um LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação,
o juiz fixará a data de início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do tema 995 do STJ. Então, aqui já é uma situação um pouco mais complexa, em que só posteriormente à propositura da ação é que veio alguma prova nova e dessa prova decorreu o reconhecimento inequívoco do direito. Então, imagina, por exemplo, que depois da propositura da ação, houve o reconhecimento de um tempo como trabalhador rural, ou então veio um PPP novo. O PPP é Perfil Proficiográfico Previdenciário, é um documento oficial que registra o histórico laboral do trabalhador, inclusive registrando ali se ele trabalha sujeito a condições ambientais ou exposição de agentes nocivos. Então, esse documento só surge posteriormente. Então, vem uma perícia judicial que reconhece que aquela atividade é especial. Enfim, tudo isso no decorrer da ação. Então, aqui nós temos uma situação em que a data do início do benefício ou vai ser a data da citação válida ou vai ser a data em que se verifica o preenchimento dos requisitos, nos termos lá do tema 995 do STJ. Então, nós temos aqui essa situação, Muito cuidado, tá? A data do início do benefício aqui pode ser a citação válida, não a data da propositura da ação, beleza? E o próximo ponto trata da prescrição quinquenal, ponto 2.4. Em qualquer caso, deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos 5 últimos anos contados da propositura da ação. Então, a prescrição 5 anos anteriores à propositura da ação. Lembrando, não há decadência do fundo de direito. Então, por exemplo, imagina que você passa a ter direito a um determinado benefício a partir de 1º de janeiro de 2010. Aí você requer administrativamente, é negado, mas você só propõe a ação judicial em 1º de janeiro de 2020. Você perdeu o direito de requerer o benefício? Não, mas ocorreu a prescrição dos valores anteriores a 5 anos da data da propositura da ação. Então, tem a prescrição quinquenal, mas não tem a decadência do fundo de direito. Então, muito cuidado com isso. E o último ponto, a modulação de efeitos que não ocorreu, entendeu-se desnecessária a modulação de efeitos, porque aqui, na verdade, nós temos uma consolidação jurisprudencial. Eu acho até mais do que uma consolidação, mais uma sistematização e uma tentativa até mesmo de ser didático do STJ. Isso é bem interessante, porque nós já tínhamos o tema 995 do STJ e nós já tínhamos também o tema de repercussão geral 350 do STF, que já traziam basicamente tudo isso, Mas agora nós temos algo mais sistematizado que aprofundou determinados pontos, isso? E que realmente fez uma análise bem importante, bem didática, e é uma tese que ficou bem interessante nesse sentido. É enorme de fato, demora a comentar, demora a estudar, mas esmiuça determinados temas e por isso eu acho que ficou bem interessante. E por hoje foi isso, meus amigos? Era só isso que faltava comentar. Deixei a parte 2 praticamente para esse julgado, porque eu sabia que era grande, mas agora deixa aquele like, compartilha na sua rede social com seus amigos, conta aí nos comentários o que você achou. E por hoje foi isso, eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.